a gente profana essa mesa, ou seja, torna ela impura, torna ela sem valor, seria a palavra correta. E mais, a gente traz juízo sobre a nossa própria congregação, porque nós somos verdadeiramente a coluna e o baluarte da verdade, ou seja, somos a igreja que sustenta a verdade. Nós não somos a verdade, nós sustentamos a verdade. São duas coisas bem diferentes. Cristo, ele é a verdade, a palavra de Deus é a verdade, e nós recebemos de Cristo e recebemos também a sua palavra. Para tanto, a gente só sustenta essa palavra, só apoia, só subscreve o que está dentro das Escrituras Sagradas. A gente não é a própria verdade, por isso que ninguém pode arrogar a si mesmo que ele ser dono da verdade. Quem é dono da verdade é o próprio Deus, é o próprio Cristo, é o próprio Santo Espírito, é a própria palavra de Deus. O que a gente faz é somente expor essa verdade, sustentar essa verdade com todas as nossas forças. Por isso ele diz exatamente, se a gente não faz dessa forma, a gente está trazendo juízo sobre a nossa própria congregação. E aí ele diz, e termina dizendo assim, por isso que é necessário que a gente, conforme o mandamento de Cristo, de seus apóstolos, devemos excluir tais pessoas. O que é a ideia de excluir tais pessoas? É não permitir que elas ceiem a ceia do Senhor. Quando a gente faz isso, a gente está cumprindo o mandamento do Senhor, porque quem deve sentar à mesa não é gente que não tenha cometido pecado, não. É gente que não tenha cometido, ou melhor dizendo, que não tenha feito uma aliança com Deus. Esse é o ponto. A ideia exatamente clara é essa. Se você não tem uma aliança com Deus, você não está apto para estar e ceiar à mesa do Senhor. A Bíblia diz muito claramente, já no Antigo Testamento, sobre aquela refeição pascual, ou a refeição da Páscoa, que só quem poderia comer a refeição da Páscoa era quem fosse circuncidado, ou seja, quem estivesse com aliança com Deus. Quem não estivesse dentro da aliança com Deus não poderia comer o cordeiro pascual. Então, da mesma maneira e da mesma interpretação, a gente caminha nesse sentido. Se nós não caminharmos exatamente percebendo o que Deus está fazendo e nós tendo uma aliança com Ele, de forma alguma a gente pode sentar à mesa do Senhor e ceiar. Quando Cristo ele institui a ceia, ele institui, basicamente, ele faz com 12 pessoas. Coloca o jantar da Páscoa, ele e mais os seus 12 apóstolos. Sentados eles, ou reclinados sobre a mesa, que a ideia seria essa, claramente, já que eles não tinham esse nível de cadeira que a gente tem, o costume era outro, colocava-se uma mesa bem pequena, assim, cerca de 50 centímetros de altura, e todo mundo, várias almofadas ao redor, e eles se deitavam, se debruçavam sobre a mesa e comiam dessa maneira. Fato é que dentro desse jantar que foi feito a Páscoa, a Bíblia é clara que é ali que Jesus institui. E antes que Jesus institua a Páscoa, ele diz, um dentre vós há de me trair essa noite. E aí cada um dos discípulos começou a perguntar, quem é, Senhor? Quem é? Quem é? Ele disse, aquele que mete a mão comigo no pão, esse será o que me trair. E aí Judas mete a mão junto com ele no pão. E aí, então Jesus dá para ele esse pão e diz para ele, o que tu tens para fazer, vai e faz depressa. A Bíblia é clara que ele se levanta e vai embora. Quando ele se levanta e vai embora, a partir de então, Jesus começa a instituir a Páscoa. Judas, ele é o único que não ceia. Judas é o único que não participa da celebração. Ele participa do jantar da Páscoa, do início. Mas quando a ceia começa a ser estabelecida, ou seja, que vai ser inaugurada, que Cristo começa a trazer o elemento da ceia, da nova aliança, no seu sangue, Judas já não está mais. Por quê? Porque ele é o único que não crê em Deus. Porque ele é o único que não crê que Jesus realmente é o Messias. Por isso ele vai embora. Ele trai o Senhor. E ao trair o Senhor, Jesus começa a instituir a Páscoa. E quando ele institui essa ceia do Senhor, apenas tem 11 discípulos agora com ele. Esses 11 discípulos, todos eles, depois de ceiar, Jesus disse assim, essa noite todos vocês me abandonarão, me deixarão sozinho. O que eu estou querendo falar com vocês a respeito da ceia do Senhor nesta manhã? É uma coisa bem simples. A ceia é para aqueles que têm uma aliança com Deus, que creem que Cristo é o Senhor, mas que ainda são passíveis de muitos pecados, de muitas falhas, de muitos erros, inclusive deixar o próprio Cristo na noite que ele mais precisava. A Bíblia declara que quando Jesus se levantou, todos os outros 11 discípulos disseram, nunca, jamais te deixaremos, jamais. E Pedro disse, jamais vou te negar, eu ainda darei a minha vida, tu vai dar a tua vida por mim?
te digo que essa mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negará 3 vezes. E então ele disse, não, de forma alguma. Mas Pedro, ele sabia no seu coração que Jesus nunca mente. E se Jesus falou que essa noite ele negaria, ele ficou com a cara amarela, mas ainda assim estava dizendo, não, isso nunca vai acontecer. O que acontece é que eles vão para o Getsemane, né? Sai da ceia, vão para o Jardim das Oliveiras, que é o Getsemane, lugar das prensas, onde Cristo passa a ser prensado, exatamente essa. Vai ser começar a prensar todo o sofrimento dele para exatamente desembocar naquilo que a gente chama de a grande redenção das nossas vidas. Nesse momento onde Jesus está, a Bíblia diz claramente que Jesus ele separa desses 11 discípulos que estão com ele, ele separa outros 3, deixando outros 8 para trás, ainda no jardim. E ele chama Pedro, Tiago e João para estar com ele em oração. Ele os leva um pouco mais longe, para dentro do jardim, deixam esses 3 e disse, vocês 3 fiquem aqui e vigiem comigo, porque minha alma está profundamente angustiada até a morte. Vigiem comigo, orem por mim. Então ele deixa esses 3 e parte mais um pouco para dentro do jardim do Getsemane, a distância de uma pedra, de um tiro de pedra, mais ou menos uns 200 metros. E ele fica lá, e aí ele dobra os seus joelhos e começa a orar. E quando ele começa a orar, a Bíblia declara que o seu sangue se transformou o seu suor começou a se transformar em sangue, e as suas lágrimas também se tornaram em sangue. Tamanha era a agonia da sua alma para clamar por aquele que poderia o livrar da morte, da separação. E a Bíblia declara que Jesus ele vai, se levanta, e quando ele volta aos 3 discípulos, ele diz, e os encontra o quê? Dormindo. E ele acorda, e ele disse, acordam, eu estou extremamente angustiado, orem por mim, orem comigo, vigiem comigo. E ele desperta, acorda assim, meio tutibiando, e diz, não, está certo, Senhor, tá bom, a gente vai orar mais ainda agora a gente vai. E a Bíblia declara que Jesus se levanta, vai, se afasta mais uma vez, continua fazendo a sua mesma oração, e os discípulos, muito cansados, dormem. E aí ele volta uma segunda vez e volta uma terceira vez. Quando ele volta na terceira vez, ele disse, levantai-vos, porque chegou a hora do poder das trevas. Mas eles não têm nada em mim para que eu possa ter partilhar alguma coisa da parte dele. Eu estou contando esse retrato para mostrar que todos os apóstolos que ceiaram, todos eles que ceiaram, cometeram grandes pecados naquela noite. Grandes falhas, nunca estiveram do lado de Jesus. Sempre estavam do lado de Jesus por algum interesse, ainda que acreditasse que Jesus era o Senhor, era o Messias. Eles ceiaram dentro de uma refeição pactual porque reconheciam que Cristo era o Messias. Naquela mesma noite eles negaram Jesus, naquela mesma noite abandonaram Jesus, naquela mesma noite não intercederam por Cristo na hora que ele mais precisava. Não intercedeu, muito pelo contrário, naquela mesma noite Jesus se levantou e orou, e dizendo assim mesmo, Pedro, eu orei e eu roguei ao Pai pela tua alma, para que quando tu te converteres, tu fortaleça teus irmãos. Porque Satanás queria cirandar, queria pegar você e transformar você em um joio, mas eu roguei ao Pai, e isso não vai acontecer. É interessante porque Jesus está fazendo tudo isso por cada um desses discípulos que ceiaram com ele, que estão dentro de uma refeição pactual, que fizeram uma aliança com ele, e todos eles caíram naquela mesma noite. Isso é resultado claro de que Deus está fazendo uma aliança com pecadores. Que Deus está fazendo uma aliança com pecadores. E nós não chegamos à mesa do Senhor porque nós somos perfeitos, somos retos, somos direitos. Muito pelo contrário. Todos eles, até a ceia do Senhor, parecia que estava tudo certo. Não estava nada certo. Porque a Bíblia declara que quando Jesus entrou naquele cenáculo, ninguém lavou os pés uns dos outros. Jesus teve que se levantar, pegar uma toalha, pegar uma bacia e lavar os pés um para o outro, porque ninguém se julgava servo suficiente para lavar, ou digno o suficiente de se levantar e lavar os pés uns dos outros. Eu não sou aquele servo, o mais servo de todos os servos, o mais humilde de todos os servos. Eu não vou fazer esse trabalho que é só de um servo, um ralé. Ninguém se levantou, todo mundo sentou, ou melhor dizendo, se inclinou à mesa, todo sujo. E a Bíblia declara que Jesus, então, ele se levanta e começa a lavar os pés uns dos outros. Isso impactou tanto, por quê? Porque eles se achavam muito superiores uns aos outros. Se eu sou superior aos demais homens, eu não me humilho a eles.
eu não me inclino para eles. Eu não os reconheço. Eles é que tem que lavar os meus pés. Eles é que tem que me honrar. E aí, nesse ponto, Jesus ele se levanta e faz isso. Lembre-se, a gente está perto de sentar e celebrar a Páscoa, mas ainda celebrar a ceia do Senhor. Eles estão todos errados. Todos eles se acham muito superiores uns aos outros. A única coisa que eles não se achavam superior era o mestre, só isso. Eles consideravam Jesus um Senhor e Ele é o meu superior. Mas todos os outros são inferiores a mim. É como se eu olhasse para a igreja hoje e olhasse cada um de vocês e disse: vocês têm que me servir. Nenhum de vocês chega aos meus pés, então vocês têm de me servir. Era assim que os discípulos pensavam uns sobre os outros. Quem era o maior, quem era o melhor, quem era o mais bambambam, quem Jesus haveria de escolher e estaria do seu lado à destra ou à sua esquerda. Estou colocando o retrato daqueles que Deus chamou para estar dentro de uma aliança com Deus. Isso não significa dizer que Deus está fazendo uma aliança com pecadores para que os pecadores continuem do jeito que estão. Essa não é a ideia aqui. A ideia aqui é mostrar claramente que todos nós somos dependentes da graça de Deus, precisamos da misericórdia de Deus e temos que nos submeter a essa misericórdia. Porque se a gente não se submete a essa misericórdia, aquilo que Deus está nos dando, a gente se torna superior e a gente não encontra em Deus perdão pelos nossos pecados. Por isso, o que eu quero mostrar nesta manhã, pelo menos antes de eu entrar sobre as chaves do reino dos céus, é exatamente isso. Quando Cristo ele vai instituir a Páscoa, ou melhor, a ceia do Senhor, todos os seus discípulos, os seus 11, estão todos errados. Ele institui a Páscoa, os 11 continuam errados. Celebram e comem pão, todos vão abandonar o Cristo. Vão para o Getsemane, todos vão deixar ele sozinho na agonia da sua alma. Ninguém ora por ele. Na manhã do dia seguinte, ninguém está com ele. Ele está preso e sozinho. 3 dias depois, a Bíblia é clara que ele ressuscita dentre os mortos. Todos os outros 11 foram restaurados pelo Senhor. O único que não foi restaurado foi Judas Iscariotes, o único que não comeu da ceia do Senhor. Por isso que quando a gente está diante de Deus, a gente tem que entender claramente que Deus nos deu como meio de graça essa ceia, é para que a gente tenha ideia de que Ele nos chamou para dentro de uma aliança muito séria e muito verdadeira. Para que a partir de então a gente foi escolhidos para ceiarmos, não foi por causa dos nossos méritos, nem porque a gente é muito importante, muito pelo contrário, é porque Deus usou de misericórdia para nós, porque nós não temos condições de fazermos uma aliança com o Senhor. É necessário que nossa aliança seja em Cristo. É Cristo que faz essa aliança com Deus. Cristo, como um homem, faz uma aliança com Deus, e é em Cristo que a gente recebe desses frutos dessa aliança. E então ele diz assim mesmo: agora com as chaves do reino dos céus, as pessoas têm que entregarem, ou seja, têm que demonstrar arrependimento. E aí então na pergunta de número 83, ele pergunta: que são as chaves do reino dos céus? E a resposta é: a pregação do Santo Evangelho e a disciplina cristã. É por estes 2 meios que o reino dos céus se abre para aqueles que creem e se fecha para aqueles que não creem. Queria convidar você a abrir sua Bíblia agora. Evangelho de Mateus, capítulo número 16. Vamos ver a partir do verso 1. Queria convidar a igreja a ler, cada um ler um verso. A partir do verso 1, eu começo com o verso 1, e aí cada um vai lendo um verso. Até eu dizer, para. Aproximando-se os fariseus e saduceus, tentando, pediram-lhe que lhe mostrasse um sinal vindo do céu.
Parou? Primeira coisa que Jesus ele vai entrar aqui, ele está entrando já para perto de Jerusalém, perto para entrar para a sua crucificação. E aí, fariseus e saduceus se aproximaram e pediram para ele um sinal do céu, se ele realmente era o Messias ou não. Então deixa vir um sinal, deixa Deus manifestar um sinal dos céus, então nós haveremos de crer no Senhor. Faz aparecer um sinal, um milagre, um sinal claro de que então a gente testifica que realmente tu és o Messias e que nós podemos crer no Senhor. E Jesus ele disse assim mesmo: olha para a natureza. Vocês olham para a natureza e dizem: chegar à tarde haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. Seria exatamente isso. Eles conseguem discernir o aspecto do céu. A gente não consegue identificar quando vê a chuva. Olha, a chuva está se formando porque se a chuva está se formando para cá, uma grande nuvem para cá desse lado. Eu estou hipoteticamente dando desse lado. Não, isso aqui não vai chover. Para quem não conhece a região, chega para cá e rapaz, vai ter uma chuva muito enorme. Senão não vai ter chuva enorme não. Nossa chuva vem daqui. Se está para cá, vai vir para outro lugar. Nunca vai chover aqui. E então ele diz exatamente isso. Vocês conhecem, discernir, vocês conseguem discernir o aspecto do céu, as formas como vai chegar a chuva, ou se não vai ter chuva, se vai ter bom tempo, ou se não terá bom tempo. Vocês conseguem discernir isso, e vocês não conseguem discernir o tempo específico que está diante dos olhos de vocês? Ou seja, as coisas que Cristo estava fazendo diante dos olhos deles, era sinal mais do que claro de que ele era o Messias. Então ele termina dizendo exatamente: uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado senão o de Jonas. E deixando, se retirou. Qual é o sinal de Jonas? Qual é o sinal de Jonas, Luzia? Não sabe? Valeriano. Catarina. Hein, Catarina? Por que Jonas é o sinal? Alessandro, tu está num berço de oração essa semana, então tu deve saber mais. Sabe não, Alessandro? Irmão Jair. Irmã Leza. Porque Jonas é o sinal. Shirley. Ô Shirley. Está grávida aí, Shirley. Grávida é muito abençoada. Hã? Então pede aí para o atleta aí, Cleito. Bora, Cleito. Porque Jonas é o sinal. Hã? De ventre da baleia. Esse é o grande sinal, porque Jonas nada mais é do que uma representação do que Cristo haveria de ser. Ou seja, ele morreria e ficaria debaixo da terra por 3 dias e 3 noites, da mesma forma como Jonas foi engolido pelo peixe e passou 3 dias no ventre daquele grande peixe, como um tipo daquilo que Cristo haveria de ser, ressuscitado entre os mortos. O sinal de Cristo, que Cristo é realmente aquele que disse que ser, é que ele é o único a ressuscitar dentre os mortos e nunca mais morrer. E essa ressurreição é como um tipo exatamente claro de Jonas que ele estava fazendo, em que Jonas passa 3 dias no ventre do grande peixe, e a ressurreição nossa é a nossa chave da nossa salvação. Se Cristo não ressuscitou dentre os mortos, estamos em nossos próprios pecados, porque se Cristo não ressuscitou, continuamos debaixo da ira de Deus. Mas se Cristo ressuscitou, nossos pecados foram perdoados e Deus já nos justificou em Cristo Jesus. O sinal que Jesus ele traz para os fariseus não é um sinal visível dos céus, nem um grande milagre extraordinário, mas é exatamente o cumprimento da profecia de que ele haveria de morrer e passaria 3 dias. No 3º dia ele ressuscitaria. O sinal dele é o sinal da sua morte. Quem não crê na morte de Cristo e na sua ressurreição não tem chance alguma de entender o Evangelho e sermos salvos. Agora continua o texto. Vou continuar lendo. Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. Outro.
Tá bom até aí? Agora o texto de Jesus, ele começa a fazer uma pergunta, né? E ele diz assim mesmo: acautelai-vos do fermento dos fariseus. E os discípulos, eles não entenderam isso. Eles entenderam que eles estavam sendo repreendidos a respeito do pão, porque a gente não trouxe fermento, não dá para levedar o pão. Se não dá para levedar o pão não vai crescer e não vai dar para distribuir. Nós não teremos comida. Jesus está repreendendo a gente porque a gente não se preparou direito para nossas viagens. É basicamente isso. Lembra de alguma viagem que você foi? Bora fazer uma comidinha aqui para a gente levar, porque durante a viagem a gente vai precisar de comer essa comida. É basicamente isso que os discípulos estão pensando. Acautelai-vos do fermento dos fariseus. Disse: não, é porque a gente não preparou a comida, é porque a gente não preparou o pão, e é por isso que ele está descendo a lenha na gente. E aí eles começaram a falar essas coisas. E aí Jesus disse assim: por que vocês discorrem a respeito do fermento dos pães? Vocês não se lembram de quantos pães a gente multiplicou? Com 5 pães a gente não serviu mais de 5.000 homens. E quantos cestos levantastes? E aqueles, para a gente multiplicou outros tantos pães. E vocês, para mais 4.000 homens, e quantos cestos foram levantados? Vocês acham que eu estou falando de fermento natural do pão? Aí os discípulos perceberam: não, ele não está falando de fermento de pão. Ele está falando da hipocrisia que cresce como um fermento no nosso coração, de faz com que a gente comece a ter um crescimento que não é verdadeiro. Se você colocar o pão para levedar, ele não vai crescer? Cresce ou não cresce? Aí, pessoal de pão, cresce. É verdadeiro aquele crescimento? Coloca uma agulha nele, murcha na hora, não é isso? Ele faz uma relação clara, que a hipocrisia é exatamente isso. Ela cresce de uma maneira gigantesca no nosso coração, porque não conseguimos acreditar realmente em Cristo. Então a gente começa a passar uma imagem para as pessoas de que nós somos realmente crentes, que nós somos realmente fiéis ao Senhor, mas de fato isso não é verdadeiro. Por isso ele diz: acautelai-vos do fermento dos fariseus, da doutrina, da hipocrisia com que eles fazem. Porque eles celebram os ritos, os mandamentos, mas eles próprios não os cumprem, eles não os obedecem. Por isso ele diz: acautelai-vos, tomem cuidado, porque se a gente não tomar cuidado com isso, a gente será igualzinho a eles. O cuidado que nós temos diante de Cristo é exatamente essa. A gente vai chegar exatamente nas chaves dos reinos dos céus daqui a pouco. E a primeira situação que a gente tem, claramente, é essa. Se no início, quando Cristo está trabalhando com eles e vai falando com eles a respeito dos fariseus que pedem um sinal e não reconhecem que a ressurreição, ou seja, a cruz de Cristo é o nosso maior sinal. A sua cruz, sua morte, a sua ressurreição é o nosso maior sinal. A gente está fora desse evangelho. A segunda coisa que ele começa a pontuar é exatamente a hipocrisia, porque a gente pode ser hipócrita levantando uma cruz, quando na verdade a gente não tem essa cruz no nosso coração. A gente não é capaz de carregar a cruz todos os dias e renunciar à nossa própria vida. E então ele entra na terceira fase para declarar exatamente sobre essas chaves do reino dos céus. E então ele declara assim claramente, verso de número 13: indo Jesus para os lados de Cesaré de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? 14. Tá bom até aí? Agora a última parte que Cristo lhe diz, ele faz uma pergunta para os discípulos: quem diz os homens quem sou eu? E os homens disseram: olha, João Batista. Outros dizem que tu é Elias, outros dizem que tu é Jeremias ou algum dos outros profetas. Mas e vocês agora? Vocês que têm andado
Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro lhe diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí ele faz uma declaração a respeito dessa confissão. Porque o que Pedro está fazendo, ele está fazendo uma confissão a respeito de quem é Cristo. E quem é o próprio Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. E essa confissão, ela é preciosa para nós, porque é por meio dela que é estruturada todo o Evangelho. É por meio dessa confissão, dessa pedra angular, única, pedra fundamental, pedra de esquina, que todo o Evangelho se estabelece. Se Cristo é o Filho de Deus, tudo que Ele falou, tudo que Ele fez, se cumpriu, se executou e está em vigor até hoje. Mas se Ele não é o Filho de Deus, Ele é um profeta, Ele é um mestre por excelência, Ele é qualquer outra coisa, por mais elevado o padrão que a gente venha a ter, um grande pensador, um grande moralista, esse Evangelho não se estrutura com uma pessoa que não seja somente o Filho de Deus, o homem encarnado que se tornou Deus carne em nosso meio. O Evangelho se estrutura nesse ponto, porque é a mesma coisa que ele vai se cumprir em Gênesis 3,15, que o descendente da mulher haveria de vir para esmagar a cabeça da serpente, e ela ia ferir o seu calcanhar. Essa profecia de Gênesis 3,15 é cumprida exatamente no Filho de Deus. O descendente da mulher, aquele que haveria de vir para esmagar a cabeça da serpente. E quando Pedro ele faz essa declaração, muitas pessoas, a gente pode imaginar assim mesmo: mas é uma declaração muito simples, muito fácil. Se a gente perguntasse para uma pessoa do mundo, talvez, com um pouco de conhecimento daqui do nosso Brasil, não digo muito nessa terra aqui, que essa terra é muito estranha, mas qualquer parte do Brasil, se a gente perguntar, disse: quem é Jesus? O Filho de Deus. Não é simples essa resposta? É ou não é? É bem simples. Vou perguntar para o Alex aqui, Catherine. Antes de vocês entrarem para o Evangelho e conhecerem realmente salvação, quem era Jesus para vocês? Não entendi. Só o Filho de Deus mesmo? Não tinha nada não. Era Filho de Deus. Mas mudava alguma coisa para a vida de vocês? Mudava alguma coisa? Agora vocês sabem que Ele é o Filho de Deus, não é? Mudou alguma coisa? Está dando para entender? O que eu estou querendo dizer? Que naquele tempo, quando as pessoas, ninguém dizia que Jesus era o Filho de Deus. Ninguém apontava e dizia assim mesmo: Ele é o Filho de Deus. Como é que vai dizer que Ele é o Filho de Deus? Isso era uma blasfêmia enorme, se não fosse verdadeira. Seria um assunto da parte de Deus, uma afronta. Só que quando Pedro ele se levanta, ele diz assim mesmo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus ele vira e traz uma citação e uma palavra muito clara: bem-aventurado és tu, homem, Simão Barjonas, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas isso veio de onde? Do meu Pai que está no céu, ou seja, veio por meio do Santo Espírito de Deus. Agora, eu fiz essa mesma pergunta para o Alex. O Alex não conhecia Cristo. O Alex só conhecia que Jesus era Filho de Deus. E ele dizia: mudava alguma coisa, Alex? Não muda. E agora, Alex, muda alguma coisa? Muda tudo na minha vida. Por que está mudando? Porque isso é uma revelação da parte de Deus. Quando Pedro ele fez essa primeira declaração, ninguém teve coragem de fazer essa declaração. E por que ninguém teve coragem? Porque não sabiam que Cristo, no caso Jesus, era o Cristo, o Filho de Deus vivo. Quando Pedro ele faz essa afirmação, ele acha que é no intelecto dele, uma descoberta dele próprio. Não, eu vou juntar isso, com isso, aquilo outro. É outra coisa. Ele é o Filho de Deus. Não foi desse jeito. O próprio Espírito soprou na mente e no coração de Pedro para ele acreditar e declarar: Jesus é o Filho de Deus. Quando ele faz essa revelação, Jesus ele puxa isso e diz assim mesmo: essa é a declaração, essa é a pedra de esquina, essa é a pedra que vai sustentar toda a minha igreja. O que é isso? Uma declaração clara e inequívoca, uma revelação preciosa que só pode vir da parte de Deus ao coração do homem, de fazer com que essa pessoa, esse ser chamado Jesus, que veio em carne, reconheçamos nele ser o Filho de Deus. Quando essa revelação chega ao nosso coração, não como chegou no coração do Alex,
não como chegou na mente do Alex. Porque por isso que a gente pode falar para todo mundo ali e perguntar para qualquer um, as pessoas vão dizer, mas isso não muda nada, sabe por quê? Porque isso não significa dizer que ela crê que ele é o Filho de Deus. Existem consequências quando a gente declara isso. Existem implicações muito sérias quando a gente declara exatamente ser Jesus o Filho de Deus. Ser Jesus o Filho de Deus é uma implicação tão grave, tão séria, que tem que mudar o curso da nossa vida. E Pedro, quando declarou isso, Jesus ele apontou e mostrou exatamente para as pessoas, dizendo claramente isso. Bem-aventurado és tu, Simão Bajonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também te digo que tu és Pedro. Agora se faz um trocadilho entre a palavra Pedro, que é pedrinha, e sobre esta pedra, a palavra Pedro significa pedra, ou pedrinha. Sobre esta pedra, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que o Cristo está dizendo assim mesmo, sobre essa confissão, Pedro, eu te digo que tu és Pedro. Uma pedra que não é capaz de suportar essa confissão. É uma pedra que não é capaz de suportar qualquer tipo de coisa que eu colocar dentro de você. Mas sobre essa confissão, sobre essa verdade que tu está transmitindo, sobre essa essência de fé e que tu vais caminhar, sobre essa confissão é que eu vou edificar a minha igreja. A igreja de Cristo ela é edificada somente por uma única confissão, clara, certa e precisa no nosso coração. Cristo é o Filho de Deus que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação. Essa declaração ela é tão preciosa e que é por meio dela que nós caminhamos em fé. Aquele que de alguma forma esquece isso, não percebe isso, ainda não entendeu e nem foi revelado realmente o Evangelho do Cristo vivo. Por isso ele diz, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que é as portas do inferno? Nada mais é que a igreja ela vai avançar declarando isso. Jesus é o Senhor, Senhor dos vivos e dos mortos. Cristo é aquele que vai vencer e saiu para vencer e venceu. É aquele que vai voltar e julgar todos, vivos e mortos. Esse Cristo soberano que está sentado à destra de Deus, é esse Cristo que nós proclamamos. Por isso não existe portas do inferno que não podem ser arrombadas com essa declaração. E aqui entra um detalhe muito claro para nós entendermos a respeito dessa guerra, chamada essa confissão, as portas do inferno. Dentro dessa declaração, o que o Satanás, o que o nosso inimigo ele vai fazer, é fazer de todas as formas com que esse nome chamado Jesus e essa pessoa, que é Filho de Deus, seja esvaziada do seu significado. Quando ela conseguir esvaziar o seu significado, Cristo, Filho de Deus vivo, como esvaziou no coração do Alex, como esvaziou no coração de Catarina, como esvaziou no meu coração, eu sabia que Jesus era o Filho de Deus, mas ele estava esvaziado do seu pleno significado. Quando ele é esvaziado, significa dizer que o inferno está vencendo no meu coração. O inferno está no meu coração. A mentira e o engano está no meu coração. E é isso que Jesus está dizendo. É necessário que o Pai revele para nós e entendamos o verdadeiro significado de ter Cristo como Filho de Deus. Aquele que a gente entrega a nossa vida, é aquele que entregou a sua vida por nós. E por Ele nós caminhamos. É por causa dEle que nós caminhamos. É por causa dEle que nós estamos aqui. É por causa dEle, amados. Então ele termina dizendo assim mesmo: dar-te-ei as chaves dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. A pergunta de 83, ele diz assim mesmo: quais são as chaves do reino dos céus? A pregação do Santo Evangelho e a disciplina cristã. Quais são as chaves do reino dos céus? E por que a pregação do Santo Evangelho e a disciplina cristã são as chaves do reino dos céus? Porque a pregação do Evangelho é as chaves do reino dos céus e a disciplina também é a chave do reino dos céus. Com uma ela abre, com uma chave se abre e com uma outra se fecha. Porque qual é a forma da gente entrar para o reino de Deus? Não é uma porta?
E toda porta não tem uma chave? Se a gente fechar e trancar, tem como alguém entrar? Hã? Só se arrombar, né? Mas aí a pergunta é, tem como arrombar a porta? Por quê? Vamos lá, irmã. Você já disse que não. Mas por que não? Por quê? Buck? Porque Cristo é a porta. Ele disse, eu sou a porta das ovelhas. Quem entrar, passar, entrará por mim, entrará e sairá e achará pastagem. Ele é a porta. E ele deu a chave para nós abrirmos sua porta. Essas chaves nada mais é do que o Evangelho sendo pregado, para que as pessoas, ao ouvirem a respeito de Cristo, do Senhor, da salvação, elas se arrependem, então elas possam entrar no Evangelho. Creem e eles entram. Creem, se arrependam e entram. Mas uma vez dentro, o que Cristo lhe faz também para nós, ele traz uma disciplina. Porque não basta somente entrar dentro do reino. É necessário que a gente permaneça nesse reino. E a forma de como Deus vai fazer com que a gente permaneça nesse reino é trabalhando com o seu próprio evangelho a disciplina. Porque um reino que não tem disciplina é um reino que? Em caos, em confusão. Porque cada um vai fazer do jeito que quer. E a Bíblia declara que quem faz do jeito que quer é porque o rei não está no trono. Mas se o rei está no trono, ele determina as leis que devem ser seguidas dentro do seu domínio, que é o reino. E o domínio do reino de Deus hoje é sobre a sua igreja. Ainda que ele domine sobre todo esse universo, ele domina sobre o meu coração, sobre o seu coração. Os princípios e os limites da nossa vida estão baseados exatamente no domínio que Cristo faz e exerce por meio do seu Santo Espírito, quando ele trabalha com a sua palavra no nosso coração. Porque é ela que nos impede exatamente de nos fazer o erro. É pelo próprio Espírito que nos traz exatamente o limite até onde a gente pode ir, é onde a gente pode e deve voltar. É por isso que a disciplina, ela trabalha exatamente com isso. Ela fecha, porque todo aquele que não estiver sob a disciplina, quem ele é? Quem não está sob disciplina, quem ele é? Quem é? Sabe quem é, Alan? É Satanás. Ô, Adna, posso disciplinar o Otávio? Eu não gosto de falar com a Adna é muito radical. Posso, Bruno? É, depende. Agora eu já gostei de lá do Bruno, melhor conversar com o Bruno. Quando eu não posso disciplinar o Otávio? O que aí tu acha, Bruno? Quando? Quando eu não posso disciplinar o Otávio? É. Eu vou ajudar. Tu pode disciplinar a minha filha, Joana? Ela disse que não, porque ela tem pai. E o Otávio tem pai? E eu posso disciplinar? Não. Posso sim, irmão. Nem com essa não. Sou pastor. Mas esse é o princípio. Eu tenho um certo limite de disciplina sobre o teu filho. Certo limite. Porque a grande maioria dos limites estão sobre a tua autoridade, porque tu és o pai, a Adna é a mãe. É sobre eles. Vocês não podem dar disciplinas sobre a minha filha, da forma como ela deve se comportar, ou como ela deve caminhar, ou como ela deve fazer, porque a ordem não é para vocês, ela é sobre a minha autoridade.
Não estamos dizendo aqui que nós não podemos disciplinar um filho uns dos outros quando eles estão errados. Quando você sabe que tanto uma coisa quanto, tipo assim, pegou uma... Criança gosta de pegar uma coisinha do outro, né? Gostou e já vai levando. Isso está errado, pode fazer isso aqui não. Talvez o pai fique chateado com isso, por a gente fazer isso. Mas é correto ou não? Se você visse, não faria isso com seu filho? Então é uma disciplina que está dentro do geral, correto? Ainda que o pai que não fez isso, ou tipo assim, um estranho que fez, ele se sinta, poxa, não devia ter feito isso. Mas na verdade, no fundo do coração, era para fazer isso. Está dando para entender? Nesse ponto, sim. Mas o que eu estou querendo dizer? Quando um filho não é disciplinado pelo pai ou pela mãe, significa dizer que aquele filho não é filho. Esse é o ponto. Muito. Mas está dentro de uma esfera que está limitada e dentro da própria casa de Deus, sem nenhum problema, ainda que a gente fique meio nervosinho, né? Mas está dentro da esfera. É como se fosse uma professora disciplinando o seu filho que está dentro da sala de aula. Vai mudar? Tá certo. Vai fazer o quê? Hein? Foi de repente, né? Não, mas tudo bem. Eu estou colocando só o princípio básico a respeito de disciplina de filhos. Que a gente disciplina os filhos que são nossos, não são dos outros. A gente pode dar um ralho, a gente pode dar uma disciplina, mas a gente não pode fazer mais nada do que isso. Por quê? Porque está na figura dos seus pais fazerem isso. Deus, ele usa da mesma estratégia. A disciplina não é para aqueles que não são filhos de Deus. Vamos pegar um texto, vamos abrir. Abra aí em Hebreus, capítulo número 10. Hebreus capítulo número 10, verso de número 26. Vamos a partir do verso 25. Não, vamos a partir do verso 24, fica melhor. Hebreus 10, 24 diz assim: consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. O escritor, ele diz: vamos considerar uns aos outros, ou seja, vamos nos estimular para que a gente venha fazer sempre, caminhar em amor e as boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Antes, façamos as demonstrações, tanto quanto vedes que o dia se aproxima. O dia é o dia do Senhor que está chegando. Então ele está dizendo, ele está exortando a igreja e os discípulos, ou os irmãos que estão lendo aquela carta, para que eles continuem a fazer e a caminhar em amor e a fazer as coisas e as boas obras que está sendo dedicada a eles. Mas para que eles não vivam também... E é interessante porque ele diz assim mesmo, estimula, admoesta, ou seja, exorta essas pessoas, porque o dia de Cristo está se aproximando, e esse dia ele não pode pegar a gente de surpresa. Por isso a gente tem que continuar fazendo aquilo que é certo e direito, continuar a perseverar a fazer aquilo que é bom e agradável aos seus olhos. No verso 26 ele diz: porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários.
Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgares vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Ele começa a declarar exatamente isso. Se a gente começar a viver deliberadamente, ou seja, sem disciplina, sem regra, e começar a viver no pecado, e começar a fazer as coisas erradas que Deus não se agrada, e aí eu volto de novo naquele mesmo texto que Jesus falou, não basta ter uma cara de hipocrisia, um rosto, uma fachada de que é cristão, mas Deus conhece o nosso coração e sabe como a gente está andando. E nesse sentido, o apóstolo está dizendo e escrevendo assim mesmo, já não resta mais um sacrifício. Se a gente vai viver debaixo de uma hipocrisia, a gente não vai viver debaixo do sacrifício verdadeiro de Cristo, e Ele não será eficaz para perdoar os nossos pecados, porque a gente não está caminhando em verdade. E aí ele termina dizendo exatamente isso. O que vai esperar para essa pessoa que está vivendo dessa forma não é outra coisa senão uma terrível expectação de um juízo horrível e de vingança que há de vir dos céus. Então ele termina dizendo assim mesmo: ora, nós conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivos. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores em que, depois de iluminados, sustentastes com grande luta e sofrimento, ora expostos, como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Ele termina o texto dizendo exatamente isso, que vocês não deveriam esmorecer, mas permanecer até o dia em que Cristo vai voltar, porque vocês se tornaram espetáculo de muitos, então vocês permaneçam firmes e não deixem isso para longe. Agora, capítulo número 12 de Hebreus. Tendo feito essa exortação no capítulo número 10, ele vai para o capítulo 11 e vai começar a falar sobre a galeria dos heróis da fé que permaneceram fiéis diante do Senhor. Mas no capítulo número 12, ele começa a mostrar exatamente aquilo que nós estamos, e o que eu estou fazendo agora, porque as chaves dos céus não somente só o reino de Deus, mas também não somente o evangelho, mas também a própria disciplina. Hebreus capítulo número 12, verso de número 4 diz assim: ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue. Verso de número 5: e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. No final dessa carta, capítulo número 12, ainda tem um capítulo número 13, mas no final da carta ele começa a dizer exatamente isso.
que toda disciplina que chega até nós, por quê? Porque nós entramos no reino cheio das nossas mazelas, cheio dos nossos erros. Cristo fez uma aliança conosco, Deus fez uma aliança conosco em Cristo. Mas ao entrarmos nessa aliança e entrarmos no reino de Deus, ainda estamos cheios de falhas. E essas cheias de falhas, apesar de nós termos Cristo, Ele começa a disciplinar a nossa vida. E para que Ele vai disciplinar a nossa vida? Para que nós sejamos participantes de sua santidade, para que sejamos participantes de sua natureza. É por isso que Ele trata a gente e nos disciplina. E aqui eu queria que você pensasse muito bem por que Deus vai disciplinar nossas vidas. Por que Deus está disciplinando nossas vidas? Ele só disciplina aqueles que são seus filhos. Quem não são seus filhos, Deus não disciplina. Existe alguma disciplina sobre algum filho que é obediente? Não tem. Somos todos obedientes a Deus? Levantem sua mão aí. Luzia? Então Deus vai ter que te disciplinar. E por que Ele tem que disciplinar? Para que a gente entre no eixo, da forma como Ele quer, para que a gente expresse a sua santidade, a sua verdade. É por isso que Ele disciplina a gente. E Ele vai disciplinar a gente de muitas formas, de muitos meios, para que nós caminhemos com Ele. Não pense que Deus, olha só, na nossa criação, falo da minha criação, como filho de minha mãe, era muito na peia. Oi, pá. Aprender tabuada era pá, palmada, na reguada, levanta a mão e pá. Talvez você se escandalize, talvez não, porque passou da mesma forma do que eu. Mas essa era a forma, e o autor ele diz assim mesmo: nossos pais nos disciplinavam por pouco tempo para aquilo que eles achavam que era o melhor. A forma da minha mãe me disciplinar dessa forma, e de como ela nos criou, era dessa forma. Ela achava que era o melhor que ela fazia para os filhos dela. Não que ela queria maltratar a gente, não que ela queria matar a gente, não nada dessas coisas, ainda que passasse um pouco dos limites. Mas não era, a ideia dela, claro, era exatamente: eu vou melhorar esse meu filho. Ele está errado, ele está fazendo a coisa errada e vai apanhar. Essa era a forma. Para Cristo é diferente. Deus é diferente. Tem horas que Deus vai nos bater, vai. Mas tem hora que Deus vai só nos chamar na atenção e falar com a gente. Às vezes Ele vai chamar a gente a atenção em público, amados. Para que a gente entenda que a vergonha nossa não pode mais continuar. Como Deus fez isso? Me dá um exemplo de que Deus envergonhou uma pessoa em público. Quem? Um exemplo de que Deus envergonhou uma pessoa em público. Lembra de algum? Eu digo que a mulher que foi pega em adultério. A Bíblia declara que os fariseus e saduceus pegaram essa mulher em adultério de maneira muito injusta, porque era para pegar o homem e a mulher. Só pegaram a mulher. Eu acho que o homem, perna para tiquera, correu e foi embora e deixou a mulher lá para sofrer. Pegaram essa mulher e levaram para diante de Jesus. Jesus estava no templo, amados. Ele estava de cabeça baixa escrevendo. Muita gente considera que o que Jesus estava escrevendo isso eram os 10 mandamentos. Mas a Bíblia não diz, então também não vou dizer. Se a Bíblia se cala, eu também me calo. Então aqueles homens com uma turba muito grande não estavam com a intenção de julgar essa mulher, não estavam com a intenção de transformar essa mulher, não estavam com a intenção de disciplinar essa mulher, estavam com a intenção de matar Cristo. Então ele traz essa mulher diante de Jesus e diz assim mesmo, diante de todo mundo, disse: mestre, pegamos essa mulher em flagrante adultério, e a lei de Moisés diz que ela deve morrer e ser apedrejada. O que tu dizes? Se Jesus diz que é sim, ele vai se mostrar como um grande homem que o quê? Que não é misericordioso. Se ele diz que não, que ele é um traidor de Israel. Se ele diz que é um sim ainda mais, ele diz e ele passa a incorrer
em crime contra o Estado, ou no caso, crime contra o Império Romano, porque ninguém poderia matar ninguém, senão por uma sentença clara de um juiz, que no caso seria o próprio governador romano. Então Jesus estava entre a cruz e a espada, como se diz. Jesus continuou escrevendo e abaixado. E a Bíblia declara que essa mulher foi jogada no meio, no chão. E aí então os homens, com muita raiva, o que queria pegar Jesus, diziam: o que tu disse? Não vai dizer nada? Aí então Jesus se levanta. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Ele se abaixa e continua escrevendo. Essa mulher está no chão, está jogada no chão, e ela continua no chão. E a Bíblia declara que os homens que estavam com as pedras, eles começaram a jogar. A Bíblia diz que os mais velhos começaram a jogar as suas pedras, foram os primeiros a sair. Porque eram cheios de pecados, era cheio de hipocrisia, cheio de injustiça. É muito mais fácil a gente condenar uma pessoa quando a gente está no nosso pecado, porque todo o foco vai para aquela pessoa. Não é assim, não? É mais fácil jogar a culpa na Catarina. A Catarina foi pega mesmo, não fui pego. Então vão jogar tudo para ela e ela que se vire, porque esse fogo não vai mais olhar para mim. Ninguém vai mais olhar para mim pelos meus pecados, mas vai olhar a Catarina. Bora matar a Catarina. A Bíblia declara que os discípulos foram embora, ou aqueles homens foram embora, um a um, atrás do outro, só deixando as suas pedras. A Bíblia declara que não tinha mais ninguém com essa mulher. Essa mulher é uma pecadora, é pecadora. Fez a coisa que é errada, fez a coisa que é errada. Agora ela está diante de Cristo, está diante de Cristo. Tudo está condenado contra a vida dela, está. A Bíblia declara que Jesus se levanta e disse: mulher, cadê teus acusadores? A Bíblia declara que ela olha em redor, ela não levanta, amados. Ela olha no chão só para ver se tem os pés das pessoas que trouxeram e arrastaram ela até ali. Diz: Senhor, não sobrou ninguém. Então ele diz: tão pouco eu te condeno. Vai e não peque mais. Essa é a disciplina. A disciplina de Cristo que vem sobre as nossas vidas, vem para mudar a nossa natureza, amado. Vem para transformar, para que a gente não caminhe nos erros, nos nossos pecados e continue a pecar, Não, ele vem com uma disciplina muito grave e muito séria, mas também cheio de misericórdia, para a gente não incorrer no erro. E a Bíblia declara que essa mulher se levanta, e essa é a mulher que vai ver Cristo ressurreto. A primeira testemunha que Cristo vai encontrar. É por isso que na igreja a gente não somente prega, mas também disciplina. Porque se a gente não disciplinar, a gente está considerando que os filhos que estão aqui não são filhos de Deus. É por isso que Deus nos deu a chave do reino dos céus, para que a gente possa abrir e fechar. E a disciplina não é para fechar as portas, é para fechar o pecado de entrar dentro da igreja e prevalecer dentro dela. Quando a gente disciplina, a gente está dando um testemunho claro de que dentro da igreja o Senhor é que rege essa igreja santa e pura. Se você não tem ideia clara disso, abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo número 5. Você não vai ler agora. Você vai ler a história de Ananias e Safira, que vocês conhecem muito bem. Os dois pecaram, dois fizeram um conluio para se mostrar com hipocrisia diante da igreja. A Bíblia declara que os dois morreram naquele mesmo dia. Quando os dois morreram, a Bíblia declara que houve temor sobre toda a igreja. Sobre toda a igreja. Por quê? Porque a disciplina veio da parte de Deus. E a Bíblia diz: eles não pecaram contra os homens, mas pecaram contra Deus, mentiram ao Espírito Santo. Por isso, se de alguma forma tu chegares até o conselho de Deus, ou seja, o conselho dessa igreja, e a gente tiver de disciplinar, saiba ao certo que a gente não está fechando o reino para você. A gente não quer que o reino feche para você. A gente quer fechar o pecado na tua vida. Quer disciplinar para que você entre e caminhe e ache a pastagem. A disciplina que Deus nos dá como autoridade, da mesma forma como a gente prega o Evangelho,
É o evangelho para ser pregado para você entrar. E a disciplina é para que você permaneça nesse evangelho. A disciplina não é para você ser expurgado da igreja, para você ser escorraçado da igreja. Não, a disciplina é para que você esteja junto conosco, porque todos nós estamos debaixo da disciplina do próprio Deus. Oremos ao Senhor.